Bem-vindos ao debate, nosso espaço de diálogo aprofundado e múltiplas perspectivas sobre questões fundamentais. Hoje, a nossa análise mergulha nas raízes e nos ecos de um dos instrumentos mais formidáveis da nossa história, o atabaque na tradição afro-brasileira e, mais especificamente, dentro do candomblé. Nós vamos explorar as dimensões desse membranofone que, transcende e muito qualquer noção de um simples acompanhamento musical. Com certeza, é uma complexidade gigantesca. Exato, nós estamos falando de organologia da trindade sonora formada pelo rum, rumpe e lé. Estamos falando da ciência que engatilha o transe, da figura central do ogã e, claro, do papel do tambor na resistência contra o racismo religioso. A grande questão que nos divide hoje diz respeito à natureza primária, à fundação do atabaque. Eu defendo que a força e a função dele devem ser compreendidas primariamente através da sua sofisticação como uma tecnologia ancestral, uma tecnologia acústica, biológica e social. Na minha leitura, a eficácia espiritual que a gente vê no terreiro é uma propriedade emergente da física do som, da biologia humana e desse papel histórico do instrumento como um mecanismo de coesão política. Olá, eu venho a essa questão de uma maneira bem diferente. Eu argumento que a essência do atabaque é fundamentalmente metafísica, litúrgica e ontológica. Reduzir o instrumento à sua mecânica acústica ou uma resposta sociológica ignora um fato central. No terreiro, o atabaque é uma entidade viva. Ele é sacralizado, ele abriga uma força espiritual própria. E todo o seu aspecto material é inteiramente subordinado à sua consagração e a um mistério, ao que chamamos de Awó, o grande segredo religioso. Certo. Para estabelecer essa minha posição inicial, eu proponho que a gente olhe para a tradição do atabaque como um verdadeiro triunfo da ciência empírica, e da tecnologia de resistência desenvolvida na diáspora negra. Se a gente pensar no Brasil colonial e imperial, o atabaque era brutalmente criminalizado. Então a sobrevivência dele não foi um acidente, foi uma adaptação material brilhante. Instrumentos africanos originais foram recriados aqui com os materiais que estavam disponíveis na época, transformando o que as autoridades viam apenas como um batuque recreativo em uma gramática rítmica cifrada muito complexa. E quando a gente analisa a evidência organológica, a estrutura física do atabaque, a gente vê que a física do som é milimetricamente controlada. Mas olha, é exatamente aí que eu acho perigoso reduzir isso apenas à física. Você fala de adaptação de materiais, mas as escolhas feitas no terreiro não são pautadas primariamente por o que soa melhor, ou o que estava mais fácil de achar na natureza. Elas obedecem a ditames teológicos muito estritos. A madeira que compõe o corpo do atabaque, seja o cedro, o jacarandá ou o nógno, pertence ao domínio de Ossain, que é o orixá senhor das folhas e da floresta. Sim, a representação mítica não é só representação. O arco de ferro que ajuda a esticar o couro não é apenas uma ferragem de engenharia, é a manifestação direta da força de Ogum segurando e sustentando aquela estrutura. A matéria nessa tradição é apenas o veículo para o sagrado, ela não é o fim em si mesma. Eu entendo perfeitamente o peso dessa narrativa teológica, mas deixe-me trazer uma perspectiva um pouco diferente, mais focada na evidência empírica da construção. A engenharia do tambor é tão precisa que os construtores sabiam exatamente como a tensão do couro e a densidade da madeira precisavam interagir. Eles manipulavam a física para criar frequências específicas que reverberam literalmente no ambiente e no corpo humano. O uso das cordas, das cunhas de madeira para afinação, isso é engenharia acústica intencional. Foi essa maestria técnica, empírica, que permitiu ao terreiro constituir-se como um quilombo cultural sonoro. A dimensão sagrada que observamos hoje, na minha visão, se ergueu sobre essa fundação técnica impecável e sobre a necessidade política de sobreviver, sabe? Eu entendo o seu ponto, mas essa visão focada só na tecnologia não me convence. A acústica e a matemática da construção são, sinceramente, apenas a casca. O verdadeiro motor, o coração que faz o atabaque pulsar, é o axé.
E o complexo ritual de consagração. Você não pega um pedaço de madeira bem talhado, um couro bem esticado e simplesmente chama de atabaque dentro de um barracão. Tem o processo de iniciação do instrumento, claro. Exato. Ele não é percebido como um objeto inanimado em nenhum momento de sua vida útil. Ele passa por um batismo. As madeiras e os couros são lavados com o amaci, que são aquelas infusões preparadas com ervas sagradas muito específicas para purificar e despertar o instrumento. O que é fascinante porque demonstra um cuidado com a preservação do material orgânico, além de todo o aspecto de coesão social do ritual. Mas não é só conservação da madeira para evitar cupim. O atabaque recebe alimentação periódica. Ele é alimentado com o eoxê, que é aquela força vital, o sangue transferido durante os sacrifícios animais nos rituais. Essa transferência ritualística prova que, para a comunidade, o atabaque morre para o mundo profano do marceneiro e renasce como uma entidade viva, uma entidade habitada por um egum, por uma força espiritual que precisa ser nutrida. Ele come, ele bebe, ele repousa. Sem esse processo, você tem apenas um pedaço de pau que faz barulho. Com esse processo, você tem a voz do orixá. Essa personificação do instrumento é belíssima, mas vamos olhar para como esse instrumento fala, na prática. Vamos olhar para a organologia e a famosa trindade sonora do candomblé. O arranjo do rum, do rumpe e do lé é uma genialidade acústica projetada para dominar espaço físico. Nós temos o rum, o tambor maior, que pode chegar a 1,20 m de altura. Ele opera nas baixas frequências, naqueles graves bem profundos. Ele é o líder, projetado para fazer as dobras, que são as variações rítmicas complexas de comando. Sim, o rum é a voz de comando inquestionável no terreiro. Pois é, e logo abaixo dele a gente tem o rumpe, de tamanho médio, operando ali nas frequências médias para preencher o espectro sonoro. E, finalmente, o lê, o menorzinho e mais agudo, operando na alta frequência para manter a pulsação constante, a marcação que não cai de jeito nenhum. Quando esses três tambores tocam em uníssono, e geralmente sobre um estrado de madeira que evita a umidade do solo e projeta ainda mais o som, eles criam uma massa sonora tão densa, tão acusticamente perfeita, que elimina qualquer distração externa. É uma manipulação de ambiente de altíssimo nível. A hierarquia entre eles serve a uma função técnica primária de orquestração. É inegável que a orquestração é complexa e maravilhosa. Mas, de novo, essa complexidade serve inteiramente ao simbolismo e à liturgia. A disposição dos atabaques no barracão não é desenhada apenas para projetar som como se fosse um estúdio de gravação moderno. É para respeitar uma hierarquia vital e espiritual. O silêncio do tambor, por exemplo, é tão ritualístico quanto o seu estrondo. O momento em que o atabaque se cala marca o recolhimento, a introspecção estrita antes das invocações. E, sinceramente, a sua lente puramente técnica tem um limite claro quando a gente se depara com o inesperado. Como assim o inesperado? Do que você está falando? O que acontece quando o coro do rum rompe no meio de uma cerimônia? Sob a sua ótica estrita de engenharia, seria apenas uma falha técnica, certo? Uma fadiga do material, talvez a tensão das cordas estivesse excessiva ou o clima ressecou a pele. Mas, na realidade do terreiro, o significado é diametralmente oposto. Isso é interpretado como um evento espiritual de grande magnitude. O atabaque, por ser uma entidade viva, atuou como um para-raios espiritual. Ele absorveu uma carga de energia negativa que fatalmente atingiria o sacerdote, o iniciado ou a própria comunidade. A matéria viva se sacrificou. É de arrepiar pensar nessa imagem, sabe? O atabaque como um para-raios espiritual se sacrificando pelas pessoas ao redor. E eu acho muito fascinante como essa narrativa confere um sentido antropológico e comunitário a eventos que são essencialmente físicos. E me diz, o que acontece com o instrumento depois de um evento desses? Bom, se a madeira de um atabaque apodrece de forma irreparável ou se ele cumpre o seu ciclo vital, ele não é simplesmente descartado no lixo como um hardware defeituoso.
Ele passa por um rito de despacho. Há rituais muito sérios para despachar aquela energia, liberar a força que o habitava de volta à natureza de forma segura. A vida da árvore e a vida do animal que ressurgiram naquele tambor para convocar os deuses agora são devolvidas. É um ciclo de vida, morte e renascimento que está muito, muito distante de uma simples otimização de frequências acústicas. Entendo completamente o simbolismo, mas puxando de volta para a lente empírica, até mesmo essa crença atua como um mecanismo psicológico poderoso. E acho que isso nos leva de forma muito natural ao nosso segundo grande ponto de discussão aqui, a ciência do transe. A gente vê a eficácia do atabaque em alterar os estados de consciência das pessoas no terreiro e, para mim, estamos lidando primariamente com a biologia humana. O transe como um fenômeno meramente biológico? Sim, em grande parte. A repetição rítmica gera o que a neurociência chama de arrastamento rítmico. Basicamente, a atividade elétrica do cérebro humano começa a sincronizar com a pulsação externa do tambor. E tem um impacto mecânico direto também. Aquela frequência grave do Hund que a gente mencionou agora há pouco, ela não apenas entra pelo ouvido, ela ressoa fisicamente no abdômen, no peito, na caixa torácica de quem está no barracão. O impacto contínuo dessas ondas sonoras ajuda a quebrar as resistências do ego humano, causando um esgotamento sensorial e físico que abre caminho para a alteração da consciência. É um processo catártico, quase como um hack biológico do nosso próprio sistema nervoso central. Esse é um argumento muito convincente sobre a mecânica corporal. É claro que o corpo humano responde à vibração. Nós somos matéria. Mas você já considerou que o ritmo no candomblé não é apenas um indutor genérico de ondas cerebrais? Ele é uma linguagem mântrica, extremamente específica. Se o transe fosse apenas um hack biológico de esgotamento sensorial provocado por frequências graves, então qualquer batida contínua de música eletrônica pesada ou qualquer tambor tocado incessantemente numa praça teria exatamente o mesmo efeito de invocação. Mas não é isso que ocorre. Você se refere às diferenças nos toques para cada divindade? Exatamente. Cada orixá responde a uma assinatura rítmica única, que atua como uma chave precisa para abrir portais energéticos. Pensemos nos toques que fundamentam a tradição. O Ijexá, por exemplo, é executado com as mãos nuas. Ele é suave, ondulante, muito cadenciado. Ele evoca a doçura das águas para a orixá Oxum, purificando emocionalmente quem está no barracão. E em brutal contraste, temos o alujá, que é tocado com os aguidavis, aquelas maretas de madeira. É um ritmo rápido, cortante, cheio de síncopas violentas, feito para mimetizar o som do trovão e atrair a energia de Xangô. Ou o adarrum, que é o chamamento puro, acelerado para momentos de urgência espiritual coletiva. E a precisão com que o tambor executa ela mudança de andamento é algo realmente assombroso. Mas perceba, o toque é um código espiritual. Quando quem está tocando inicia a métrica, instantaneamente todo o terreiro sabe qual divindade está sendo chamada e quais mitos estão sendo reencenados. O transe no candomblé não é uma perda de consciência fisiológica onde o cérebro pifa por excesso de estímulo sonoro. É o indivíduo cedendo espaço conscientemente para que a divindade tome o corpo, guiado de forma muito segura pelo mapa rítmico que o atabaque fornece. O transe não é induzido pura e simplesmente pela física do som, mas pela aceitação do chamado divino que aquele som específico carrega. Repare, no entanto, como a exigência técnica dessa execução corrobora muito da minha tese da erudição humana e do refinamento prático dessa tradição. Se o toque é um código tão complexo assim, a figura de quem emite esse código, o Ogã, passa a ser central. E é aqui que vejo o Ogã primariamente pela lente de um músico erudito de altíssima performance. A educação musical para ocupar esse posto é rigorosíssima. A preparação é muito intensa, sim, mas eu argumentaria profundamente sobre a natureza dessa preparação. Deixe-me ilustrar a progressão técnica primeiro, que é estritamente prática e hierárquica. Um jovem aprendiz não entra no terreiro num dia e no outro senta no tambor principal, no rum. Isso não existe de forma alguma. Ele começa no lê,
no tambor menor, apenas mantendo o padrão básico, a marcação fundamental. E ele fica ali por muito tempo. Depois de dominar isso, ele passa pro rum-pi, ganhando mais responsabilidade na massa sonora. Apenas após anos de dedicação técnica, desenvolvendo o que os músicos eruditos chamam de ouvido absoluto para a própria tradição, ele tem a permissão e a capacidade motora de assumir o rum e começar a improvisar nas dobras. Essa jornada do Lé ao Rum é o caminho natural, sim, mas o objetivo final... E é fascinante ver como essa responsabilidade se traduz fisicamente de forma diferente dependendo da nação do candomblé. No Quetu, você tem o uso de uma mão nua e de um aguidavi no rum, criando uma elegância melódica muito particular. No jeje, o som é extremamente percussivo e geométrico, desafiando a métrica ocidental padrão, usando quase que inteiramente as baquetas. Já na nação Angola, predominam as mãos nuas, explorando os harmônicos diretos no couro do tambor, criando aquele balanço e a síncope profunda que, aliás, são a base histórica do samba brasileiro. Por isso eu vejo o Ogan como um mestre luthier, um arquivista musical e o regente de uma orquestra polirrítmica complexa. A sua descrição da técnica é precisa e eu acho belíssima, mas tratar o Ogan primariamente como um músico erudito ou um técnico é um equívoco conceitual profundo. O Ogan é um sacerdote. Ele é o homem escolhido, muitas vezes apontado pelo próprio orixá, para servir a divindade de uma forma muito específica, se mantendo lúcido, sem entrar em transe de incorporação. Ele é essencialmente o braço direito do babalorixá ou da ialorixá. Mas a ferramenta primária de ofício dele continua sendo o musical, certo? A ferramenta é musical, mas o cargo é litúrgico. Os títulos que essas figuras recebem não são designações de primeira ou segunda cadeira em uma orquestra sinfônica. Quando falamos de um alagbê na nação Queto, de um pejegano, jeje ou de um chicarangoma na tradição Angola, estamos falando de cargos de extrema responsabilidade espiritual e comunitária. A principal função do Ogan não é garantir que a afinação do atabaque esteja em perfeitos 440 Hz. A função dele é garantir a segurança espiritual do barracão durante os ritos. Segurança no sentido de coordenar o andamento do ritual para não virar bagunça? Segurança no sentido de manipular e proteger a energia vital. O aprendizado dele sobre as folhas sagradas, sobre as rezas em Yorubá, Fon ou Quimbundo, e sobre o momento exato em que o silêncio absoluto deve imperar. Tudo isso demonstra que ele está manipulando o axé, não apenas com passos e partituras invisíveis. Quando se diz que um grande Ogã precisa saber ler o corpo do iniciado em transe, não é para fazer uma adequação de andamento musical para manter o ritmo esteticamente agradável. É para controlar a manifestação espiritual. Ele acelera ou acalma o toque para garantir que a energia do orixá se assente corretamente no corpo do filho de santo, sem causar danos energéticos ou físicos àquela pessoa. Ele é, antes de tudo, o guardião do segredo. Sabe, o fato de que tradições como o segredo, o auô, protegem a prática e a figura do Ogã faz muito sentido também do ponto de vista sociológico, especialmente quando a gente considera o ambiente hostil em que essa religião nasceu e se desenvolveu no Brasil. E acho que isso nos leva diretamente ao nosso último grande eixo de análise hoje, o atabaque no contexto urbano atual e a luta incansável contra o racismo religioso. Que é um ponto onde o atabaque deixa de ser apenas alvo de veneração e passa a ser alvo de ataques constantes, infelizmente. Exatamente. Hoje, a gente vê o atabaque sendo o alvo número 1 de denúncias civis baseadas em leis de perturbação do sossego nas áreas urbanas. E essas leis, nós sabemos bem, são aplicadas de forma absolutamente seletiva. Sinos de igreja católica que tocam a cada hora, eventos esportivos, grandes festas de bairro, raramente sofrem o mesmo nível de escrutínio policial e jurídico que um terreiro sofre ao tocar seus atabaques no final de semana. Isso caracteriza o racismo estrutural e religioso de forma cristalina. O que me chama a atenção é como a defesa do atabaque tem se dado de maneira muito pragmática no campo jurídico. Como o tombamento e as proteções legais que têm surgido? Sim, exato. Nós vemos a defesa através do reconhecimento pelo IPAM como patrimônio cultural e material do Brasil.
Vemos terreiros fazendo esforços inacreditáveis de mitigação acústica, instalando espumas, dialogando com o Ministério Público para assinar termos de ajustamento de conduta. Essas são estratégias sociais e políticas para proteger um ícone da cultura negra brasileira que foi descontextualizado e criminalizado pelo Estado. Essa perseguição urbana de hoje é uma continuidade direta das leis de vadiagem do final do século XIX, quando o tambor era criminalizado nas ruas do Rio de Janeiro e de Salvador como símbolo de insurreição. A acústica do tambor tornou-se literalmente o campo de batalha para o reconhecimento de direitos civis. Eu concordo plenamente com a gravidade e a dura realidade do racismo religioso que os praticantes enfrentam diariamente. E, claro, os mecanismos de defesa legal são vitais, mas nós precisamos ser muito precisos sobre o que exatamente está sendo atacado, na visão de quem sofre o ataque. A perseguição histórica e a intolerância atual não visam apenas silenciar um traço cultural afro-brasileiro ou uma mera manifestação folclórica. Você acha que a motivação desses ataques vai muito além do incômodo acústico ou do racismo estrutural comum? O racismo é a base evidente, mas o que incomoda profundamente o intolerante, seja consciente ou inconscientemente, não é a quantidade de decibéis marcados no aparelho da prefeitura. É a pulsação inegável de uma espiritualidade não ocidental viva e em plena atividade. Silenciar o atabaque é uma tentativa de cortar a linha de comunicação direta com o sagrado africano. O som do tambor ofende o intolerante porque é a voz literal do orixá se manifestando na terra. Quando o Estado ou um vizinho intolerante tenta abafar os tambores, ele está, na perspectiva do terreiro, tentando abafar o plano espiritual. Essa é uma leitura muito contundente do peso simbólico do tambor na nossa sociedade atual. E é por isso que as soluções puramente materiais têm limites severos. O reconhecimento do IPAM é uma ferramenta jurídica fantástica, sem dúvida alguma. Mas dentro do barracão, o tambor não toca para preservar cultura para as futuras gerações lerem nos livros de história. Ele toca porque sem ele não há trânsito entre o mundo físico e o mundo espiritual. E sobre a mitigação acústica que você mencionou. Você tem visto fabricantes criando atabaques modernos, industriais, feitos de fibra de vidro e com afinações de plástico, que podem até resolver o problema da variação acústica ou baratear o custo para as casas. E essas inovações mostram a imensa resiliência do candomblé. A sociedade muda, os materiais disponíveis mudam, mas a necessidade de congregar ao redor do ritmo permanece forte. Para mim, isso prova que o atabaque é uma tecnologia social incrivelmente moldável e adaptável. Moldável até certo ponto. Fabricar um atabaque industrial de fibra de vidro pode ser conveniente, sim, mas na perspectiva litúrgica tradicional, isso rompe completamente com a matriz espiritual. A resina sintética não carrega o axé da folha de Ossã. O aro de plástico não tem a força forjada de Ogum. A materialidade precisa carregar vida para gerar vida no momento do transe. Um atabaque sintético pode até reproduzir a frequência do rum perfeitamente num osciloscópio, mas ele é faminto e vazio do ponto de vista do sagrado tradicional. Ele não foi consagrado com o sacrifício e a terra. Essa tensão entre a modernidade dos materiais e a ortodoxia do ritual é um campo muito fértil de discussão, sem dúvida. Assim como os debates sociológicos atuais sobre a inclusão de mulheres percussionistas, quebrando tabus antigos nas casas mais tradicionais. Mas, caminhando para nossa síntese após essa exploração fascinante, ao longo da nossa discussão, eu argumentei que a grandiosidade irrefutável do atabaque reside na sua sofisticação material, acústica e sociopolítica. A forma incrivelmente refinada como a física é manipulada para alterar biologicamente as ondas cerebrais, induzindo transe, aliada ao treinamento musical rigorosíssimo de um Ogum, comprovam uma tecnologia empírica ancestral. O atabaque sobreviveu a séculos de opressão institucional exatamente porque funcionava como esse código de coesão, uma ferramenta de identidade frente ao racismo estrutural. O sagrado, na minha leitura, é a linguagem poética e sublime
que embalou e deu tração a essa ciência de resistência. E da minha parte, eu sustento que toda essa incrível complexidade física, acústica e rítmica que você descreve tão bem, existe exclusiva e primeiramente para servir à sacralidade viva. A madeira e o couro só encontram seu verdadeiro propósito quando ativados pelo ritual, pelo amacê. O Ogã atua como um sacerdote guardião da energia do barracão, não apenas como um metrônomo humano. Os ritmos magníficos, como o Ijexá e o Alujá, são, em essência, invocações que costuram o plano terreno ao divino. E a luta contra a intolerância religiosa é, no fundo, a luta pela sobrevivência do acesso direto a uma espiritualidade milenar que decidiu fazer morada no couro de um tambor. O aspecto físico que você defende com tanto vigor é apenas o meio. O contato metafísico é o fim absoluto. Uma área onde claramente convergimos e acho que não haveria como ser diferente é no reconhecimento do profundo, irrestrito e absoluto respeito que o atabaque exige. Independentemente de enxergarmos a física servindo ao ritual para justificar a resistência sociológica ou o ritual governando a física para justificar a presença divina. Ambos concordamos que tratar o atabaque como um mero instrumento de acompanhamento musical de fundo é um erro terrível de compreensão histórica e cultural. Ele é inegavelmente o coração pulsante do terreiro. A nossa divergência contínua, porém, permanece na lente primária que usamos para enxergar sua origem. Exatamente. Nós continuamos a discordar sobre a hierarquia das causas. Você prefere partir do observável empírico, da física, da biologia humana e da urgência sociológica para explicar o quão eficaz é a experiência espiritual. Já eu compreendo que é a força ritualística invisível e o chamado metafísico que desenham, governam e dão verdadeiro sentido a qualquer materialidade ou ação política do instrumento. Mas eu também diria que essa mesma tensão analítica que tivemos aqui reflete a beleza dupla dessa tradição. É uma cultura que exige de quem se aproxima dela curiosidade inquisitiva de um cientista e, ao mesmo tempo, o respeito reverencial de um teólogo. Essa dupla reverência é a fundamental. Eu acho que é a única postura ética e intelectual possível diante de uma herança tão complexa. E as fontes que norteiam o entendimento dessa tradição oferecem ainda muito mais para ser explorado. Há riquezas inesgotáveis nas minúcias de cada toque específico, nas diferenças regionais de como os tambores são construídos no recôncavo baiano em comparação ao Rio de Janeiro, por exemplo, e no ofício ameaçado e silencioso dos mestres artesãos tradicionais que sabem ler a madeira da árvore antes mesmo de cortá-la. Sem dúvida nenhuma. A forma como as nações Quetu, Jeje, Angola, entre tantas outras, mantêm suas identidades rítmicas intocadas. O rigor nos períodos de resguardo do tambor, os tabus sobre quem pode ou não tocar o couro, tudo isso revela um universo imenso de conhecimento. É um conhecimento que o Brasil oficial ainda precisa proteger muito mais, precisa documentar com muita responsabilidade e, acima de tudo, precisa respeitar na magnitude do seu mistério sagrado intrínseco. E assim nós deixamos para você, nosso ouvinte, a reflexão sobre o impacto histórico, as dinâmicas sociais e o estrondo profundo dos tambores afro-brasileiros. Em discussões com tantas camadas sobrepostas como a de hoje, raramente há uma visão singular que encerre o assunto, mas há sempre um convite irrecusável para ouvir com mais cuidado e com mais profundidade o que o som do coro tensionado tem a nos dizer sobre nós mesmos e sobre nossa história. Agradecemos muito pela companhia nessa jornada analítica e nos encontramos na próxima discussão. Obrigado por sintonizarem o debate.